E aí galera do canal, beleza? Estamos novamente aqui para cobrir eventos no canal, então hoje começamos a cobertura da Copa do Mundo de Xadrez Rápido, que está acontecendo na Alemanha. A- Essa partida de hoje é da quarta rodada entre o Magnus Carlsen, de brancas, da Noruega, contra o Lázaro Brusson Batista, de Cuba, de pretas. Então vamos lá. Magnus abre com D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, D5 e entramos na variante de trocas do Gambito da Dama, que é C toma D5, E toma D5 e Bispo G5 aqui. O Bruzon joga C6 e o Carlsen responde com Dama C2. Aqui, nessa posição, o comum aqui é jogar já o Bispo, né, para rocar, mas o Bruzon vai jogar cavalo em A6. O Carlsen pode jogar aqui tanto E3 como cavalo em F3, prefere jogar A3, visto que agora a ameaça das pretas é cavalo em B4, ameaçando a dama, né? Então, A3 já protegendo o B4. Cavalo C7, E3. Aqui as pretas têm cavalo em E6, ou ainda, quem sabe, G6, mas nenhuma dessas foi jogada. Bispo E7 foi a opção do Bruzon. O Carlsen prefere retardar um pouco o cavalo F3 de novo, jogar bispo em D3 antes. Aqui as pretas têm basicamente três opções: cavalo em E6, A5 ou G6. Esses aqui são os lances que costumam ser jogados nessa posição. Cavalo E6 é o lance que, que tem o maior número de registros no database. Mas a última vez que ele foi visto foi em 2013. Os lances mais comuns agora são A5 e G6. Também apareceu esse ano a resposta Bispo em E6. O Bruzon vai jogar G6, calça em cavalo F3, cavalo E6, Bispo H4, Roque, Roque e cavalo G7. O Carlsen joga B4, ameaçando avançar em B5. Por essa razão, o Bruzon precisa jogar A6 para defender B5. Carlsen então joga cavalo em A4. O objetivo aqui é chegar nessa excelente casa C5 aqui, que está protegida por esses dois peões. Também é possível jogar aqui cavalo em E5. O Bruzon joga bispo F5, cavalo C5. Aqui seria interessante para as pretas já trocarem os bispos. Esse bispo aqui passa a ser um problema com essa bateria aqui da dama. Mas o Bruzon aqui, vendo que o cavalo está ameaçando o peão de B7 aqui, não quer perder o peãozinho e joga torre em E7. Bom, lembrando que a gente está num torneio de rápido, então de 15 minutos com incremento, então não há muito tempo para ficar refletindo sobre a posição, né? Então após torre em A7, o cavalo aqui já podia entrar em E5 agora, mas o Carlsen prefere jogar antes A4. O Bruzon vai jogar agora, bispo toma D3, cavalo toma D3 e cavalo F5. Esse cavalo F5 tá ok, mas melhor seria, de repente, esse cavalo aqui jogar, ou jogar aqui para
remanobrar futuramente. Mas é mínima assim a diferença. Só que ambas as jogadas são para essa posição, ah, são boas. Esse cavalo aqui que foi jogado em F5 não tão bom contudo. Bispo toma F6, bispo toma F6 e Carlsen joga B5. C toma B5, A toma B5 e aqui o Bruzon consegue seu peão passado com A5, torre de F em C1, B6, dama B3 e aqui a torre já não precisa proteger mais o peão, então o Bruzon já podia jogar, por exemplo, A8 para trazer a torre aqui para desafiar a coluna, né? Mas ele prefere jogar cavalo em E7 agora. Carlsen joga cavalo B4 e as pretas jogam torre A8. Aqui acho que também torre C7 é interessante. A Engine gosta dos dois lances aqui. Eu particularmente gosto deste por causa do desafio da coluna mesmo. Então, torre A8, cavalo C6, dama D6, cavalo toma cavalo em E7, bispo toma E7, torre C6, dama D8. E aqui as brancas já podiam trazer o seu cavalo para o centro aqui. Uma posição muito mais interessante, podendo remanobrar aqui também. Se não quisesse, de repente, para cá. Ah, mas o Carlos preferiu jogar G3 neste momento. Nesse momento, a posição das brancas está com um ponto de vantagem sobre as pretas. Então, uma vantagem aqui já bem interessante para o Carlsen. As pretas jogam Rei G7, H4, torre em E8, cavalo em E5, bispo F8, dando um pouco de jogo para torre, né? Mas aqui o bispo também podia jogar aqui, não precisava vir para cá. Além disso, nós temos esse peão aqui ameaçado, né? Ele está defendido pela dama, mas a dama fica imóvel, então talvez fosse interessante trazer a torre para B8 para proteger o peão também. Bispo então F8 e o Carlsen segue com o avanço dos peões com H5. Torre em A7, rei G2 e rei G8. Cavalo G4. Aqui, se o peão de H tomasse o peão de G, as brancas continuariam muito bem. A posição das brancas já está em 1,5 ponto de vantagem. Lentamente, o Carlsen vai dominando a posição e entrando num final vantajoso. Mas o Carlsen prefere jogar cavalo em G4. Esse cavalo em G4 aqui, nada bom, porque devolve bastante vantagem. Agora a vantagem das brancas não está tão decisiva assim. Seria bem melhor a opção das trocas aqui nesse momento. Mas então o cavalo G4 foi jogado. E agora as brancas podem jogar bispo G7, dando um pouco mais de atividade para o seu bispo, né, que tava numa boa diagonal aqui, mas não estava ajudando aqui a defender, né? Agora, por exemplo, o cavalo não pode mais vir aqui e nem aqui. Então já está sendo uma jogada interessante, né? Na verdade, precisava ser jogado, né? Porque senão a jogada seguinte das brancas seria provavelmente esse duplo aqui. Então bispo G7 foi jogado e o Carlsen responde com H6.
Esse H6 aqui, um lance que não foi bom. Aqui, o que poderia ser feito seria reorganizar o jogo. Por exemplo, recuando o cavalo para poder avançar os outros peões e depois esse cavalo viria para o ataque junto com as outras peças. Seria um plano muito mais interessante para as brancas, né? Esse H6 aqui acaba permitindo F5 das pretas, que conseguem já se defender agora suficientemente bem e o jogo está completamente igualado. Como a gente sabe, né? Partida rápida, então muito fácil a gente entregar a vantagem conquistada. O cavalo precisa ir para H2. Ah, na verdade, cavalo em E5 aqui é bem bom também. Cavalo em 5 é muito melhor, na verdade, do que cavalo em H2. Ahn, olhando a posição aqui, não parece que as brancas estão piores do que as pretas, ou nem igualadas, assim. Parece que as brancas estão com vantagem. Então, né, acreditar na engine é uma coisa, né? Porque depende muito, né? Tem que deixar ela calculando por um longo tempo. Às vezes a vantagem só se mostra após muitas jogadas, né? Então tem que ficar esperando ela calcular com profundidade, o que pode demorar horas, né? Então, eu acho que aqui nesse momento as brancas estão melhores, assim, não está igualado o jogo aqui. E ainda mais se esse cavalo viesse para cá. Mas com o cavalo aqui, foi o que o Carlsen jogou, eu acho que daí realmente começa começa a igualar o jogo, porque nós temos agora bispo toma H6 e daí sim as pretas estão de volta ao jogo. Cavalo F3, botando o cavalo no jogo de novo. Nunca deixem as peças, né, escanteadas aqui sem jogar. Bispo G7, excelente jogada. Cavalo em E1, G5. Aqui também dava para ter jogado bispo H6. Cavalo D3, torre F7, torre de A em C1. Aqui, uma jogada muito interessante aqui seria torre em H1, já voltando ao ataque e recuperando um pouco a iniciativa, né? Qual você prefere jogar torre de A em C1? Um lance que novamente não é o melhor e por isso devolve um pouco de vantagem para as pretas. Que agora poderiam jogar, por exemplo, F4 para acabar um pouco com o perigo do avanço dos peões, além de, além de também resolver a situação aqui, né? Porque se as brancas não tomam, pelo menos a posição fecha aqui. Então poderia jogar aqui. Outra opção aqui interessante seria dama em D7, né? Já ah, também se organizando, né? Para caso for avançar em F4, já ter essa diagonal aqui como uma excelente opção, além de poder manobrar um pouco mais. Então essas duas jogadas aqui para as pretas seriam muito boas. Ah, essa em primeiro lugar e essa aqui que foi a jogada que o Bruzon jogou. Dama D1, F4, G toma F4, G toma F4, cavalo toma F4, dama F5 e aqui a torre branca já podia ganhar o peão, né? Se quisesse, que é a melhor jogada para a posição. Não sei se o Carlsen não viu, mas ele preferiu jogar a torre em C7 aqui. Um lance, um lance que iguala novamente o jogo. As brancas estavam melhores. Não era decisiva a vantagem, mas ganhando esse peão aqui, o jogo estaria bom para as brancas de novo. Com esse lance aqui, as pretas não chegam a recuperar a vantagem, mas estão quase igualadas. Torre toma C7. Aqui seria mais interessante manter a tensão
com torre em F8, né? O Carlsen preferiu tomar. Desculpem, o Bruzon preferiu tomar com torre toma C7. Torre toma C7 também. E aqui, ahn, um lance de torre aqui seria o indicado, né, pelo computador, mas eu particularmente gosto de um lance de bispo aqui, tanto em F8 como em F6. Se fosse em F6 aqui, né, também pressionando o cavalo, a dama aqui já está ah, apoiando, apoiando não, tá também ameaçando F2 e com essa diagonal aqui, então o bispo aqui só somaria, né? Logo a torre entraria aqui. Então, eu acho que antes de jogar a torre, jogar o bispo, né? Que foi o que o nosso amigo Bruzon fez. Mas daí a dúvida é, né? Se é o bispo em H6 ou se é o bispo em F8. Ele jogou em F8, né? Mas será que H6 não era melhor? Eu tenho minhas dúvidas e todos esses lances são muito próximos em termos de vantagem, assim. São bons lances todos. A questão é, né, na hora da partida, como calcular tudo, né? Qual vai ser o resultado de todas essas escolhas? Se eu jogar bispo H6, o que que o meu adversário vai jogar? Tá, e depois que ele jogar, eu tomo o cavalo ou não tomo o cavalo? Daí, tudo isso, né? Se eu jogar bispo F8, eu vou conseguir trazer a torre pro jogo em segurança. Aqui eu não posso jogar porque tem o cavalo. Enfim, tem muita coisa para ser calculada em pouquíssimo tempo. O Bruzon joga bispo F8 e aqui as brancas novamente podem capturar o peão, né? Jogando a torre aqui ou aqui para pressionar B6, mas o Carlsen prefere jogar dama em F3. Uhum. Uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês aqui é que vou voltar algumas jogadas aqui só. Aqui nesse momento aqui em que as pretas trocam as torres, eu disse que seria mais interessante jogar torre em F8. Aqui nesse instante, após torre toma C7, as brancas começam a ganhar uma vantagem decisiva aqui. Mais de um ponto e meio, que vai ser o resultado de uma combinação aqui, né? De jogadas que vai acabar com um peão a mais e alguma vantagem posicional também, se, né, o Carlsen executá-la corretamente. Então, essa escolha do Bruzon não foi bem calculada, porque com os melhores lances o Carlsen consegue essa vantagem de 1,5. Então, eu vou voltar aqui, então. Bispo F8, dama F3, torre D8 do Bruzon, torre C6. Aqui já dá pra jogar dama em H5, fortíssima, né? Propondo também a troca de damas, confiando muito no seu final aqui, superior às brancas. Então, o Carlsen prefere jogar torre em C6 para ganhar o peãozinho de repente. Torre D6. Torre aqui. Aqui, se ele quisesse, ele jogaria dama. Nem precisaria jogar a torre. Vou voltar aqui. Por exemplo, aqui daria para ter dama G3. Cheque. E isso aqui poderia deixar nessa situação. Só mostrar para vocês como seria essa variante aqui. Se bem que ele vai jogar dama G3 cheque, né? Mas só pra, nesse momento da partida como seria, né? Cheque, rei G7 e daí torre com cheque, torre D7, torre C8 e as pretas começam a avançar aqui
Então, essa seria o resultado da variante, né? O peão tentaria coroar, mas não conseguiria. Opa, acho que é aqui. E daí, cheque das brancas. E essa aqui é a continuação que eu queria mostrar para vocês, com as brancas conseguindo essa posição, né? Que parece igualada, né? Mas as brancas estão bem melhores aqui com 2 pontos, ponto 3 de vantagem. Vou voltar à posição anterior então para vocês, que é com a torre em C7, né? Não quis trocar torres, nem dar o cheque com dama e preferiu dama C7. O Bruzão vai jogar A4. Aqui o Carlsen ainda tem a dama, mas ele vai jogar depois, ele prefere jogar antes torre A7 para, né, proteger-se um pouco da ameaça desse peão, embora a dama aqui fosse muito mais forte, mas sem muito tempo para pensar, né? A3, dama G3 cheque, rei H8, dama H3. Nesse momento da partida, aqui as brancas têm a opção também de jogar A8, que é mais forte, né? Vai dar origem à seguinte variante, A8. Torre vai precisar ir para H6 para se defender. A dama precisa sair da frente do rei para não correr risco de algum tático. O cavalo entra com cheque aqui. A dama. Opa! Cavalo cheque, dama captura. E daí a dama ganha o bispo aqui. Então essa seria a variante com torre em A8. Vou voltar aqui então para vocês. Após rei H e dama H3, nós temos dama E4 cheque do Bruzon. Melhor lance aqui é dama F3, que não é bom para as pretas tocarem, então dama F5. Aqui o Carlsen vai jogar torre em A8, só que agora não é mais a mesma coisa. E as brancas acabam com essa jogada podendo voltar a entregar a vantagem para as pretas, porque agora as pretas têm isso aqui, ó, D8. Essas pretas jogam D8, agora as brancas tomam e a dama recupera a torre com cheque e ganha a torre aqui. O jogo está completamente igualado, né? Mas o Bruzon não joga esse lance. Após torre A8, ele joga torre em F6. Em vez de jogar torre em D, ele joga a torre em F6. E não é a mesma coisa nem de longe. Porque agora tem dama H3 das brancas. Aqui seria bem mais interessante jogar dama em H5 para manter-se na ofensiva. Por exemplo, agora as brancas estão com 2.2 de vantagem, né? Se fosse jogar aqui, seguiria aqui, a dama não é bom tomar, talvez seja tomar aqui então, já que está feio mesmo. Cavalo recupera a dama, torre F5, cavalo F4. Aqui tem esse cheque também, mas é simples sair dele. E agora as pretas já não tem muito mais o que fazer. Esse cavalo está muito forte aqui. Então essa seria a posição após o lance de dama ali que eu mostrei, com vantagem de 3 pontos aqui para as brancas, né? Porque mesmo após aqui, não tem muito o que fazer. E aqui há uma série de trocas
E as brancas ganham o peão aqui. Então ficariam todos esses peões fortíssimos contra um peão a menos das pretas, assim. Uma posição que é vitória. Com certeza vitória para um jogador experiente como o Carlsen. Vou voltar a posição aqui para vocês. A dama foi jogada então em H3, ao invés de jogar em H5, que daria origem à variante que eu mostrei para vocês. Agora as pretas têm dama E4 cheque, rei G3, torre em F7, foi jogado pelo Bruzon, mas não é bom, não é bom. Aqui a pressão do tempo certamente influenciou, porque de repente ele esqueceu desse peãozinho aqui e a melhor jogada certamente era avançá-lo para H2 aqui. Se fosse jogado em H2, olha como é que seria. Peão em A2, desculpe, não H2. Peão em A2, a dama precisa vir para H5 e a ameaça aqui é justamente tomar o peão de D5 que está atacado por duas peças. Aqui as pretas coroam, as brancas recapturam, bispo D6, cheque, e aqui temos um empate, se quisesse, né? Então aqui seria uma possibilidade de jogo também. Então vou voltar aqui após rei em G3 e torre em F7, ao invés de avançar o peão. Agora as brancas novamente têm iniciativa e dama H5 foi jogado. As pretas decidem proteger o peão aqui, jogando torre F5, mas perdem esse cheque aqui, que era uma jogada melhor. Torre F5, dama H6. Esse bispo aqui não pode sair porque tem essa torre fortíssima aqui. Então, rei G8, melhor lance. Dama E6 cheque. Aqui a dama também tem esse peão aqui que podia capturar. O Carlsen prefere dar cheque. Dama toma dama. Cavalo toma dama. Torre F6. Aqui melhor seria ainda avançar o peão. Torre F6. Cavalo toma bispo. Torre toma cavalo. Torre toma peão. E aqui o final é vencedor para as brancas. Vou mostrar para vocês por quê, né? Como vencer com esses peões aqui. As brancas, elas têm o que para fazer? Peão trancado, peão trancado. Então por isso que a situação das brancas é tão boa, né? A única opção é mexer esse peão aqui para as pretas. Todavia, as brancas têm ataques muito fáceis. Por exemplo, A6 aqui pressionando o peão de B. Pode ser defendido, claro, né? Com torre em F6. Mas daí as brancas têm esse cheque aqui. Rei G7. A7 cheque. Aqui rei G8. E daí novamente pressiona o peão. Aqui tem, acho que essa é o melhor lance. Não tem muita coisa para fazer para as pretas, a não ser entregar esse peão. As brancas capturam, daí as pretas conseguem pegar esse peão aqui de F2 também, a custo do peão de B6. Rei tenta entrar um pouco mais no jogo aqui. O rei branco também. As brancas
podem vir aqui ou aqui, acho que aqui é melhor, tentando ganhar o peão, mas o rei simplesmente defende. E assim segue a partida, de repente aqui é melhor. E vocês percebem que como as brancas aqui estão melhores, né? Com dois peões a mais. E as pretas só tem esse peão aqui totalmente trancado e sem muita perspectiva, né, de jogo aqui. As não sei se tomar aqui não é bom, mas como não tem muito o que fazer, talvez fosse uma opção. De repente rei aqui. De qualquer forma não tem muito mais o que fazer. É ficar mostrando pra vocês. Esse final aqui é muito longo, assim, mas só queria mostrar pra vocês como a posição das brancas vai melhorando lentamente, né? A ponto de, ah, de as pretas não terem nada para fazer a não ser tentar capturar alguns peões, mas acabando tendo que entregar outro, né, à custa do peão que foi capturado. Então esse seria o final aqui, que entraria o Carlsen contra o Bruzon, que não aconteceu, mas fica a experiência aí para vocês de como ganhar esse tipo de final com torre e peão, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Vamos continuar acompanhando a Copa do Mundo de xadrez rápido, né? Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, porque daí recebem as notificações dos próximos vídeos e também haverão vídeos ahn, do outro torneio que está acontecendo simultaneamente, que é o Millionaire Chess nos Estados Unidos, que conta com a participação de alguns brasileiros. Então a gente vai tentar dar prioridade para os brasileiros. Obrigado, então, e até a próxima.